Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez reunidas em nome do Senhor Jesus e graças damos ao Espírito Santo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidas para meditar a respeito da palavra de Deus. Não tem uma outra forma da gente conhecer a Deus se não for através da palavra. Ainda que o Espírito Santo nos revele coisas maravilhosas, incríveis, a coisa se torna muito mais intensa à luz da palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos revela. Então, estamos aqui em Jó, no capítulo 18, e vamos convidar o Espírito Santo para nos dar a devida direção. Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas, te agradecemos, Pai, por conta disso, e pedimos que essa noite o Senhor venha nos acrescentar mais e mais sabedoria. Ilumina, meu Pai, os nossos pensamentos, a nossa mente, que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que estejamos ainda mais sábias. Nós precisamos, meu Pai, dessa sabedoria para poder viver nessa terra com o máximo, meu Pai, de paz possível, com o máximo, meu Pai, de acertos possíveis. Estamos aqui em busca da nossa santificação, queremos alcançar a Tua santidade, queremos ser como o Senhor é. E para isso, nada melhor do que seguirmos o manual de instrução que o Senhor nos deixou, que foi a Tua palavra. Então, revela para a gente hoje dessa porção, desse texto sagrado, e que possamos sair daqui hoje renovadas no Teu Espírito, avivadas pela Tua palavra, crescidas na fé. Nós entregamos essa noite, essa meditação, esses poucos minutos que estaremos reunidas junto contigo, entregamos em Tuas mãos e determinamos que desde já nada possa impedir de alcançarmos o nosso objetivo, que é a nossa edificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Amém, povo lindo? Então vamos lá, Jó, capítulo 18, e a gente percebe aqui que Bildade, ele vai ser nesse momento o locutor, né? É um dos amigos de Jó, que vai estar agora exortando a Jó mais uma vez. Ele já teve outras falas antes, e a gente vai observar ele aqui mais uma vez, chamando a atenção de Jó a respeito de todos os últimos acontecimentos na vida do amigo dele. E aí a gente vai ter aqui o seguinte: então respondeu Bildade, o suíta, até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Quando ele fala aqui sobre esse a caça de palavras, a gente vai ter, na versão King James, assim, ó: quanto tempo passará antes que ponhais fim às palavras? Então, tanto numa tradução como na outra, o pensamento é o seguinte, né? O Bildade, ele está meio que enfadado de ouvir as justificativas de Jó, os queixumes de Jó, né, as agressões de Jó. E ele fala de uma forma bem desprezível, né, como se ele estivesse desprezando Jó. E tudo bem, a gente já chegou a essa conclusão de que existe um nível de animosidade entre Jó e seus amigos e vice-versa, onde eles estão a um passo de se tornarem inimigos ferrenhos, né? Então, eles já estão chateados uns com os outros, já está uma coisa, um clima já está tenso, já está pesado, e você percebe que não existem mais meias palavras. Um dá uma dura daqui, o outro devolve de lá, e tá esse bate-boca de uma forma poética, mas a gente sente que existe um tom, né, de severidade e de agressividade nas palavras de ambos, né, de todos eles que estão envolvidos aqui nesse texto. Enfim, então, ele reclama de Jó, porque Jó fica procurando argumentos e argumentos para se justificar, enquanto os outros estão lá o acusando, né? Então, ele chega: até quando você vai ficar caçando palavras, até quando você vai
Por que você não se cala de uma vez e não aceita o que nós estamos te orientando, né? Por que que você, de uma vez por todas, não aceita a repreensão e muda o seu proceder? Então, é exatamente assim que Bildade quer, quer falar com Deus, né? Eu não vi esse episódio aí não, Isis. Eu não vi esse episódio aí não. Mas vamos em frente. Então, considera bem e então falaremos, né? Então, ele cobra de Jó, né? Bildade cobra de Jó que ele repense, né, nos seus argumentos, no seu comportamento. Pense aí, repense, pondere, e aí então a gente volta a conversar, né? Porque somos repultados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência, né? Então, ele, ele sente como se Jó tivesse desprezando também a eles. Então, como diria a manhã, é um telequete. Então, Jó já se sentiu desprezado por eles, no tom das palavras, né, nas acusações, e Jó está desprezando também o conselho deles. Isso aí já ficou claro desde os capítulos passados. Jó também está desprezando o conselho deles. Então, Bildad chega e fala, né, pô, você está tratando a gente como animal, né, porque animal que a gente, quando não quer ele mais junto, fica enxotando, né, grita, né, bate o pé para enxotar o animal. Então, por que você está tratando a gente como animal ou como curtos de inteligência, né, como se nós fôssemos estúpidos, né, desprezando a sabedoria que nós temos, nossa experiência de vida, aquela coisa toda. Bildad, ele mais uma vez faz esse tipo de questionamento para Jó. Isso já aconteceu anteriormente, através dos outros amigos, e agora ele está falando mais uma vez. Então, nada de muito novo sob o sol. Ó, tu que despedaças, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Eu achei esse texto aqui bem interessante. Quando ele fala assim, tu que te despedaças na tua ira, ele está apontando para uma fala que o próprio Jó já tinha colocado anteriormente. Então, pula aí duas folhinhas e olha aí em Jó no 16, verso 9. E Jó aqui, ele vai estar se referindo ao próprio Deus, tá bom? Então, na sua ira me despedaçou. Quem despedaçou? A ira de quem? Próprio Deus. E tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Então, Jó no passado, ele já colocou isso, não foi uma vez, várias vezes, que toda a agrura que ele está sofrendo é por conta de uma determinação da vontade do próprio Deus. E quando o Bildade fala isso, né, que a tua ira é que te despedaça, ele está dizendo, não foi a ira de Deus que te despedaçou, que está te destroçando, que está te destruindo. Não, é a sua própria ira, é a sua própria falta de sabedoria, é a sua insistência em você continuar no seu pecado, em você não aceitar que você errou, que você falhou, você não pedir perdão, você é, não restaurar a sua aliança com Deus. Então, essa é a ideia de beldade. O que faz você entrar numa situação dessa, estar sofrendo o que está sofrendo, é a sua própria ira, é o seu próprio pensamento, né, a sua própria, os seus sentimentos interiores. É isso que está acabando com você. E aí, como Isis comentou aqui, né? Ele vai fazer outras perguntas como se dissesse numa linguagem mais atualizada: Jó, quem é você na fila do pão? Então aí ele pergunta:
né? Será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E é uma pergunta meio que jocosa. A intenção é realmente humilhar Jó. A intenção, a essa altura do campeonato, é humilhar Jó e dizer, pô, se põe no seu lugar. Mas como a palavra de Deus, ela se renova e sempre ela fala coisas interessantes e diferentes, não sei se vocês também pensaram dessa forma, mas quando ele fala de abandonar a terra e de remover a rocha do seu lugar, eu pensei na figura do Senhor Jesus. Porque quando Jesus ele foi ah, sacrificado, de certa forma, ele abandonou a terra, morreu. E logo depois a gente vê aqui que a rocha moveu do lugar. E aí a gente lembra daquele túmulo, cuja rocha foi aberta, né? A porta, a pedra rolou e nós temos que Jesus ressuscitou. E aqui eu achei interessante que enquanto Bildade ele achava que Jó não era digno do cuidado de Deus, né? Não era digno de nada, a não ser de se arrepender e voltar para Deus. Já eu vejo aqui uma alusão à ideia de que o pecador ele tem uma chance de se reabilitar com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Não está isso aqui escrito, mas essas palavras, né, do abandonar a terra e da rocha, né, ser removida do seu lugar, me remeteu ao sacrifício do Senhor Jesus e à sua ressurreição. E aí eu já comecei a viajar na palavra e eu fiquei pensando assim, poxa, o que o amigo de Jó aqui queria fazer era justamente condenar Jó. Mas, para mim, o que a palavra me abre é a oportunidade de salvação, ainda que você esteja condenado, perdido em seus pecados, nas suas mazelas, ainda assim a gente tem a oportunidade de salvação através do Senhor Jesus. Não sei se alguém chegou a perceber isso ou teve esse tipo de entendimento aí também. Enfim, então, abre aí em Ezequiel, no capítulo 9, jogo rápido. Deixa eu abrir aqui mesmo. Ezequiel 9, verso 9. Essa palavra aqui de Ezequiel 9:9 é praticamente a síntese do que Bildade falou. Então tá aqui, ó. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e Judá é excessivamente grande. A iniquidade de Israel e Judá é excessivamente grande, extrapolou os limites. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não nos vê. E essa daqui é a queixa de Jó. Só que o que Bildade está querendo dizer, o que Ezequiel fala, é que sim, o bicho pegou para o lado de Israel e Judá porque eles estavam caindo no pecado, na idolatria. Quando fala aqui da terra cheia de sangue, está falando de morte de inocentes, né? E apontando para o pecado de Israel, o pecado de Judá. E por conta disso, eles iam sofrer pela sua iniquidade. Então, é uma justificativa plausível você sofrer pela sua iniquidade? Claro, óbvio que sim.
né? E aí, Bildade, ele vai falar a mesma coisa que muitas outras vezes na palavra de Deus a gente vai ver os profetas falando, os apóstolos falando, e Bildade vai querer falar justamente isso. Olha, o que te consome, o que te destrói, é a sua multidão de pecados, é a excessividade de iniquidade que há em você, tá certo? Então, a tua ira é que te consome. Então, ele justamente quer acusar e condenar mais uma vez a Jó. Como eu falei, nada novo sob o céu, então vamos continuando. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Quando a gente vê na palavra de Deus luz, a gente pode facilmente sempre pensar em luz como conhecimento e sabedoria, e luz como vida, certo? Não necessariamente como iluminação, né? Por exemplo, eu estou aqui num ambiente iluminado por uma luz elétrica, enfim. Não estamos falando desse tipo de luz e o texto também não está falando desse tipo de luz. A gente vai poder entender dessas duas formas, tá certo? A falta, ou melhor, a sabedoria, ele vai dizer que vai faltar luz e vai para as trevas, né? Então, estamos falando da sabedoria, conhecimento, e estamos falando aqui também da vida, tá certo? A vida, esse fôlego de vida que nós temos, que nos garante viver. Então, quando lemos luz na Bíblia, praticamente, sei lá, 95% das vezes, esse vai ser o sentido, e não necessariamente de iluminação, certo? Então, vamos lá. Na verdade, a luz do perverso se apagará. Então, mais uma vez, a luz, no sentido de sabedoria, para o perverso, vai se apagar. Ok, perverso não tem sabedoria, né? Perverso, muito pelo contrário, age de uma forma egoísta, age de uma forma maldosa, não age segundo os princípios de Deus. Assim, a gente percebe que não há uma sabedoria em pessoas perversas, ímpias, pecadores, depende como está aí na sua versão. Mas, Bildade, ele está fundamentando o seu argumento, tá? Então, a luz do perverso se apagará. Ele já disse anteriormente que é a multidão de pecados, implicitamente na palavra ira, é a multidão de pecados de Jó que está acabando, definhando a vida dele. E aqui ele vai dizer, olha, a luz do perverso se apagará. Então você está se tornando falto de sabedoria e você está se tornando um cadáver. Você está morrendo, você vai perder a sua vida. E isso acontece com o ímpio, com o pecador. E para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Tem faísca sem fogo? Não tem, né? Então, é a mesma coisa que ele quer dizer. Você vai desaparecer, né? Você vai se apagar, você vai desaparecer. A luz se escurecerá nas suas tendas, né? Em outra versão fala em seu tabernáculo. Quando ele falou tabernáculo, eu de imediato pensei no próprio corpo físico de Jó. Quando fala tendas, a gente não costuma atrelar essa palavra ao entendimento de um corpo físico. Tendas nos remete à habitação, né? A sua casa, a sua, a sua aldeia, né? O ambiente que você vai morar, habitar. Mas quando fala tabernáculo, eu já percebo algo diferente, porque o tabernáculo em si é um lugar de adoração. Então, me remete mais ao corpo físico da pessoa. Então, a tradução King James, ela já vai falar tabernáculo, tá certo? E eu acho que faz um pouco mais de sentido, porque
O que ele quer dizer é que a pessoa vai perder a sua essência, vai perder a sua vida, a sua alma, e ela vai estar ausente de Deus, ausente da fagulha de Deus, né, o fôlego de vida. A luz se escurecerá nas suas tendas ou no seu tabernáculo, e a sua lâmpada se apagará. A sua lâmpada sobre ele se apagará. Você não terá mais a presença de Deus. Você não terá mais a sabedoria de Deus, você não vai ter mais o fôlego de vida. Você vai morrer. Os seus passos fortes se estreitarão. Então, imagina um passo forte, quando você está com o seu vigor e você caminha. Então, o seu passo é largo, né? Você dá um passo largo. Você vai perdendo suas forças, você está enfermo, aconteceu alguma coisa. O que acontece? Seu passo fica menorzinho, né? Mais curtinho. Então, quando ele me fala isso aqui, que os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará, me aponta para um sentido de que ele não vai prosperar em seus projetos. A trama são os projetos, é como se os projetos, quando ele fala trama, é como se os projetos de Jó fossem perversos, fossem maus, né? Ele não usa a palavra projeto, desígnios, ele fala propósito, né? Ele fala trama. E trama leva a gente para um pensamento de algo que é como se fosse uma armadilha, tá? Mas isso não vai prosperar. Que ele quer dizer, olha, isso aí não vai prosperar e você vai se enredar nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios maus desígnios, né? Aquilo que você projetou é mal, é como se fosse uma armadilha. Isso vai te levar para o buraco. Isso aí vai fazer com que você caia e não consiga se levantar mais. Eu acho uma ideia realmente interessante, porque isso é uma verdade. E, bom, não a respeito de Jó, né? Mas é uma verdade. O pecador, quando ele faz os seus planos, seus projetos, se não é segundo a luz de Deus, se não é segundo a sabedoria de Deus, normalmente é algo egoísta. E quando é algo egoísta, você não está pensando no próximo, você está pensando apenas no seu próprio benefício, você está pensando apenas em você se dar bem. Normalmente, tem coisas erradas, né, coisas que não são boas nesses seus, quer dizer, deles lá, né, desses pensamentos, nesses projetos das pessoas iníquas, certo? Então, e de verdade, o que acaba acontecendo é que essas pessoas se enredam em seus próprios erros e acabam sofrendo muitas consequências. Só para a gente tirar aqui um exemplo, vamos pensar num adúltero. O cara tem lá a sua família, esposa, filhos, tem seus pais, tem os pais da esposa, tem uma família em volta disso, muitas pessoas envolvidas, tem seus amigos, né? Tem uma rede de pessoas, uma conexão envolvida nisso aí. E o cara resolve projetar, maquinar um adultério. Quando ele faz isso, ele acaba caindo nos seus próprios pensamentos, na armadilha dos seus projetos. Porque enquanto ele não for descoberto, vai ficar parecendo que é algo muito legal. Mas quando ele for descoberto, isso vai ser tão ruim para ele, que inclusive a família pode se dissolver, aquilo que para ele era um porto seguro, pode se dissolver. Tanto de um lado, né, os pais de um, os pais de outros, né, os pais, os sogros, isso vai ter uma repercussão terrível nos filhos, os amigos, toda a sua rede de apoio, ele vai perdendo. Pode acontecer de ele ficar com uma mágoa no coração, ele ficar com um sentimento ruim, consciência pesada, acabar se envolvendo com vícios, drogas, bebida. Ele pode acabar chegando ao ponto de
cometer um suicídio, envolvendo nessa trama toda ciúmes da amante, da esposa, alguém cometeu um homicídio, e por aí vai. A gente já viu inúmeros casos de polícia apontando para essas coisas, onde o plano, os pensamentos da pessoa sem sabedoria acaba gerando morte e destruição. É um pensamento realmente muito lógico, né? E é um pensamento, inclusive, de sabedoria. Isso que sai da boca agora de Bildade é um pensamento de sabedoria. Se aplica a Jó, sabemos que não, mas é um pensamento de sabedoria, tá certo? Então, os seus passos fortes se estreitarão, né? Você não vai conseguir levar adiante seus projetos, você não vai conseguir levar adiante a sua própria vida, e a sua própria trama o derribará. E haverão consequências, porque os seus próprios pés é lançado na rede, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará na boca de forge. Ele vai acabar caindo numa cilada que ele mesmo enredou para si, né? Então, o iníquo acaba fazendo coisas erradas, compromete a si mesmo, compromete todos em seu redor, em algum grau, tá? A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Sabe quando você faz eu esqueci o nome que dá, mas é aquela armadilhazinha para caçar passarinho, né? Então, você vai lá e bota uma cesta, né? Um cestozinho, que está firmado em cima de um pauzinho, um graveto, arapuca, isso aí mesmo. Esse graveto está atado, amarrado a um fio que fica distante da arapuca, coloca ali um alpiste, uma comidinha para o bichinho comer, e quando o passarinho vem, de longe, né, o fio, a corda está escondida sob a terra, ele não vê, é isso aqui que ele está falando, ó. A corda está ali escondida na terra, e a armadilha na vereda. Então, está aqui no meio do caminho a arapuca, e quando menos espera, quando ele vai lá para se aproveitar do que está sob a arapuca, alguém puxa e puf, ele está preso, né? Então, os próprios desígnios do homem mau acabam por enlaçá-lo, né, em consequências, as consequências de seus atos. Normalmente, consequências que não são boas. Aliás, eu estou tentando aqui imaginar uma consequência que pudesse ser boa, porque tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim, né? Mas, enfim, nem consigo ver um lado bom em coisas ruins. A não ser que seja para a pessoa se quebrantar e se converter, né? Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A King James, ela fala diferente, fala assim, ó, terrores o deixarão com medo por todo lado e guiarão os seus pés. Então, quando ele fala terrores na King James, inevitavelmente eu penso em ação de demônios, o que não é uma coisa impossível, porque quando você comete o pecado, você está fora da proteção de Deus, quando você tem a prática do pecado, né? Você está fora da proteção de Deus, então você é uma presa fácil para o diabo. A gente costuma dizer que a pessoa abriu uma brecha, né? Então, às vezes não é uma brecha, né? Às vezes a pessoa realmente abre a porta. Em vez de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, a pessoa abre a porta da sua vida para Satanás destruir. E dentro da sua experiência de pecados, a gente vai ver que essa pessoa realmente vai acabar
sofrendo a ação de Satanás. Satanás brinca com o ser humano, né? Satanás brinca. E ele pode muito bem causar esses terrores. A gente pode pensar em pesadelos, a gente pode pensar naquelas manifestações demoníacas de visão de vultos, audição de vozes, né? Telecinesia, as coisas caem do nada, a pessoa, porta que bate, a pessoa não sabe de onde vem, não sabe por quê, não tem vento e o negócio caiu, né? Ação do diabo, quando a pessoa permite que o diabo venha fazer a festa na vida dela. São graus máximos de possessão. Isso existe, a gente sabe, a gente conhece essas coisas, existe. Podemos pensar também que esses terrores advêm do próprio pensamento da pessoa, né? Às vezes a pessoa fica com uma crise de consciência tal que ela fica perturbada nos seus pensamentos. O que, diga-se passagem, uma casa perfeita para Satanás fazer morada. E ele vai juntando, né, as mazelas, vai juntando, vai aumentando a gravidade da situação, certo? Então, na King fala de terrores, e aqui na Almeida fala os assombros o espantarão de todos os lados. Então, o cara não vai ter paz, não vai ter paz, como consequência dos seus erros. Ele continua dizendo que, e o perseguirão a cada passo. Quem o perseguirá aos assombros? Já aqui, a ideia, né? A cada passo, ele é perseguido pelos assombros. Na King James, ela fala um pouquinho diferente. Os terrores deixarão medo por todo lado e guiarão seus passos. Enquanto uma fala que os terrores o seguirão, a outra fala que os terrores o guiarão. E para mim, tanto uma como outra acaba sendo uma verdade. Porque quando você está sendo influenciado pelas trevas, pela falta de sabedoria, pela falta de direção de Deus, quando você está sendo guiado pelas trevas, quando você está influenciado pelas trevas, tanto as trevas te perseguem, como as trevas te guiam. Aquela ideia de um abismo chama outro abismo, beleza, isso aí mesmo. As trevas vão te levar a conhecer coisas ainda piores. E aí a gente vê, né? Eu estava ouvindo o testemunho de uma menina. Gente, eu fiquei tão abismada assim que eu não sei se aquilo é verdade. Tá certo? A menina disse que com 10 anos de idade, a própria mãe apresentou a ela cocaína. Com 11 anos, essa menina estava na prostituição. Passou-se um tempinho, essa menina assassinou 2 policiais e 5 mulheres, segundo a palavra dela. Era uma criatura que ela conseguia fazer entre 6 e 10 mil reais em uma noite, porque se deitava com mais de 10 homens até. E aí ela contando a história dela e eu falando, diacho, que negócio é esse? Ela hoje só tem 18 anos. E, sinceramente, eu não sei se tudo que ela fala, tudo que ela me falou era verdade, mas segundo a tia dela que estava por perto, disse que sim. E hoje a criatura está envolvida com o CV, Comando Vermelho. Então, um abismo chama outro abismo, né? E os planos que você escolhe para você acabam te prejudicando ainda mais, tá? Te enredando ainda mais. De modo que é justamente o que Bildade está falando. Você, Jó, você cometeu aí suas falhas, seus pecados, ele não aponta, né? Nesse momento ele não aponta, olha, você fez isso, você foi adúltero, você roubou, você matou, ele não aponta nenhuma falha, né? Você mentiu, ele não fala nada a respeito de Jó, mas ele diz, olha, as coisas ruins que você fez, os seus projetos, né, malignos, isso aí acabou te destruindo, e você está onde você está por conta disso, e você é digno disso, porque todo aquele que fica cometendo pecado é digno de morte. Morte por conta da ação divina, certo? Então a calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado.
E são coisas factíveis, né? Quanto mais você se enreda no pecado, a calamidade, a destruição, ela vai se aproximando da sua vida, né? Parece que você está bem num sentido da sua vida, mas na outra está acabado. Vamos voltar aí à ideia do adúltero, né? Parece que ele está tendo uma vantagem, tendo mais de uma mulher, né, na sua vida, tendo a sua vida envolvida com o prazer ilícito. E parece que ele está na vantagem, mas quando ele vai ver, ele está se enredando em mentiras, né? Tem que ficar faltando trabalho, de repente ele chega atrasado em casa e briga com a esposa, até aquilo ali vira à tona, já correu tanta coisa ruim, né? Como essa menina também, segundo ela falou. Então, a calamidade começou quando a bichinha nasceu, porque ela foi fruto de pais envolvidos com vício. 10 anos de idade, essa menina conhece a cocaína, né? Então, foi envolvendo, envolvendo, e ela acabou que chegou onde chegou, e não há nela ainda arrependimento, porque quando ela fala, a fala dela é como se ela tivesse orgulho de tudo aquilo que ela já fez na vida dela, né? Bom, a calamidade virá faminta sobre ele, então, virá faminta, ela virá com força, né? A destruição vai vir com força, um desejo mesmo de destruir, de sugar tudo que aquela pessoa tem. A miséria estará lá, alerta ao seu lado. A miséria está só de olho para destruir a vida do cara, né? A vida da pessoa. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Quando ele fala do perverso será arrancado da sua tenda, né, não tem, como é que fala? Só Isis mesmo. Ele não tem papas na língua, ele está se referindo realmente a Jó. Jó foi arrancado de sua tenda, de sua casa, perdeu tudo, e aponta para que aquilo que era a confiança dele, né, o porto seguro, sua casa, seus bens, sua família, tudo isso lhe foi arrancado, como um ato de justiça, um ato de justiça divina, né? Você desprezou tudo aquilo que você tinha, então eu vou tirar tudo que você tem. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. E aí eu vou confessar para vocês que esse rei dos terrores é um termo que ficou meio confuso para mim. O que faz mais sentido é que o rei dos terrores seja a própria morte, tá? Pode ser que o rei dos terrores seja o diabo, pode ser que o rei dos terrores seja Jesus como um justo juiz. Então, dessas três possibilidades, que são possibilidades, onde a pessoa vai estar entregue ou nas mãos de Satanás, ou nas mãos do Senhor Jesus para ser julgado, estamos falando de um pecador que não se arrependeu, né? Ou então nas mãos da morte. Seja como for, as opções não são boas, tá? Então, Rei dos Terrores, tá aí para vocês depois comentarem aí, se alguém já quiser abrir o áudio e falar, fica à vontade, a respeito do que você entendeu sobre Rei dos Terrores. E aqui eu imagino que de repente seja realmente a própria morte, onde de lá você já não pode mais voltar. E se você morreu no pecado, então você vai estar sujeito a uma vida no final que, ou melhor, uma existência pós-morte que será de dor e de ranger de dentes, tá certo? Então, uma coisa que vai ser ruim. Nós comumente pensamos no inferno. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação.
Então, quando ele fala de nenhum dos seus morará na sua tenda, não está difícil a gente identificar Jó nessa história, né? Todos os seus filhos morreram. Então, ele, o que Bildade quer dizer que a morte dos seus filhos foi consequência do seu pecado. Isso é dolorido, né? Para Jó ouvir essas coisas, com certeza é muito dolorido. Você perdeu alguém que ama e você saber que foi por sua causa é dolorido. Mas você perder alguém que ama e ser condenado pela morte dessa pessoa, como se a culpa fosse sua, sem que você tivesse culpa, é mais doloroso ainda, né? Injustiça é sempre mais dolorosa. Mas quando ele fala sobre isso, está apontando para um castigo divino, e ele fala: espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. É interessante que as poucas vezes que a palavra enxofre aparece na Bíblia, é sempre como um motivo, um recurso de juízo divino. Vamos abrir aqui algumas passagens só para a gente ilustrar isso melhor. Abra em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 29. Mundo, Deuteronômio 29, verso 22. Assim dirá a geração que vier dos vossos filhos, que se levantará depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nela não crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, aqui a gente está vendo um exemplo onde um enxofre foi colocado numa cena onde Deus agiu com o seu furor, com a sua ira, para punir o pecador, para punir, nesse caso aqui em particular, algumas cidades, uma população relativamente grande. Aquilo chegou a Deus de uma forma, todo o pecado deles, que Deus puniu de uma forma exemplar. Nem sempre acontece da punição divina vir regada com enxofre, mas aqui está uma delas, onde o pecado foi tão miserento que foi necessário usar enxofre. E o enxofre, ele tem a intenção, na mensagem de Deus, de purificação, como se aquele lugar devesse ser purificado. Toma enxofre. De verdade, nunca mais aconteceu o que acontecia em Sodoma e Gomorra, na terra que ficou lá. Nunca mais. E até hoje você encontra enxofre lá. Abra aí também em Salmo no capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Salmo 11, no capítulo 11, verso 6. Rapaz, aí botou aqui que deve ser para limpar e tirar o cheiro ruim, né, o enxofre. Mas o enxofre em si, ele fede. E, inclusive, quando ele é queimado, ele produz um gás, se não me engano, se chama dióxido de enxofre, dióxido sulfúrico, sei lá, um negócio assim. E é extremamente fedorento e sufocante. Sufocante, tá? Então vamos lá, Salmos 11, 6. Sobre os perversos, ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isto será a porção do seu copo ou sua taça. Então, o que a gente vê aqui? Mais um exemplo na palavra de Deus, onde o enxofre está sendo usado
como uma punição divina. E para fechar, Ezequiel capítulo 38. Vamos aí comigo. Aqui a gente vai ver uma passagem sobre a batalha de Gog e Magog, que deve ser ou uma batalha quando Jesus voltar, né, e pós-tribulação, ou a grande batalha do juízo final. Eu ainda não tenho um pensamento formado sobre isso, mas é algo que vai acontecer. Então, capítulo 38, no verso 22, a gente tem aqui o seguinte, ó: e contenderei contra ele com peste e com sangue, e choverei sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre, tá? Então, se a gente pensa que o enxofre tem realmente o sentido de purificar do pecado, pense também que a purificação do pecado passa pela morte. E daí a gente pode fazer uma série de alusões. A purificação do pecado passa pela morte da carne, a purificação do pecado passa pela morte da sua vontade, dos seus desejos, quando você, então, tem uma nova vida com Cristo. A purificação do pecado, ela não é prazerosa, é algo que é doloroso, tá? Então, a gente pensar aí, a gente vai ver que o que Bildade está falando nos leva, ele está falando de um tempo onde se falava sobre o juízo divino, mas que para hoje, para nós, a gente tem a justificação divina, tá certo? Onde também nós passamos pela morte para que haja purificação dos nossos pecados, mas não pela morte física, mas pela morte do nosso eu. Em Cristo, a gente é nova criatura. A velha criatura morreu para que a nova criatura tivesse oportunidade de vida eterna. Ok, volta aí para Jó. Então, nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação, de modo que aquele lugar não vai mais ser habitado, mais nunca. E isso está acontecendo por causa do seu pecado, Jó. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão para cima os seus ramos, né? Você não vai ter uma geração depois de você, e inclusive você não vai deixar um legado, né? Quando a gente fala das raízes, a gente aponta aí para uma possibilidade de renovo, né? Novamente, aquela pessoa pode renascer e pode interferir no mundo, né? Interferir, se relacionar com pessoas, enfim, ter uma vida. Ah, e quando fala das suas galhas, né? Aonde você pode alcançar seu fruto, seus filhos. Pois bem, vai ser uma árvore seca e morta. Se pelo menos a raiz ficasse viva, aquele toco refloresceria, né? Novamente se tornaria uma bela árvore, né? Um arbusto frondoso. Mas não, ele está dizendo aqui ó, que vai secar. Se não vai deixar nada para o futuro. Eu pensei aqui com meus botões. Se a gente vai morrer, realmente não faz diferença nenhuma o que vai acontecer com o futuro. Se vão lembrar de mim ou não vão lembrar de mim, né? Não sei até onde isso é assim tão importante. Mas eu não deixar um fruto, né, o filho, alguém que vai levar para frente o seu legado, pelo menos naquele tempo era algo extremamente importante, era vital, era necessário. Eu estava aqui pensando que Israel, na verdade, é uma grande família, né? Hoje Israel, não importa onde eles estão, Israel é uma grande família em Abraão, é uma grande família. Então,
Até hoje, a gente fala dessa família. Se aquela família não tivesse suas raízes e seus galhos, hoje a gente não estaria falando de Israel. Tá? Então, quando Bildade fala a respeito de Jó, ele diz: olha, não vai sobrar nada, seu legado acaba aqui. E olha o que ele vai continuar dizendo: a sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Né? A King fala: as ruas não receberão seu nome. Não é que vai receber lá uma placa, olha, aqui é a Praça de Jó. Não, não é isso. Mas quando as pessoas estiverem nas praças, nas ruas, ninguém vai comentar a respeito de Jó, né? Até hoje nós falamos a respeito de Jesus, o nome de Jesus até hoje é falado em qualquer lugar do mundo. Ele tem a sua memória lembrada até os dias de hoje, o seu legado, seu valor. E aqui está apontando para que esse homem não vai ser lembrado. Os homens, pelo contrário, farão questão de esquecer. Da luz o lançarão para as trevas e afugentarão do mundo, né? Vão desprezar. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. E é macabro aqui Jó ficar ouvindo isso, porque toda hora ele lembra, então, dos seus filhos, né? Que morreram, e isso é jogado na cara dele, olha, morreram por sua causa. É duro, é um discurso aqui duro, viu? Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente, serão tomados como horror. Se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Na King James não fala do ocidente, fala daqueles que estão próximos. E o oriente fala daqueles que estão distantes, ou seja, tanto as gerações futuras, as gerações passadas, né? Quando ouvirem falar de Jó, elas vão, na verdade, se espantar. Nossa, o que que esse homem fez? A gente tem que fugir do exemplo dele, temos que ser completamente diferentes. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o paradeiro do que não conhece a Deus. E aqui uma última acusação na fala de Bildade, muito pesada também, você não conhece a Deus. Para Jó, isso era um absurdo. Meu Deus, Jó sacrificava ao Senhor todos os dias. Como assim você não conhece a Deus? Então, tu acha que isso aqui vai acalentar o coração de Jó? Não vai, né? Vai trazer mais ira e a gente vai ver no próximo discurso dele essa ira sendo exalada. Ok, pessoal? Então, texto aí curtinho para a gente meditar. Gostaria de saber aí de vocês, o que que vocês têm a acrescentar aí, agigantar o nosso entendimento de hoje. Quem começa? Isis. Oi, eu. Boa noite, meninas. Boa. Dito que todo mundo pensou a mesma coisa. Muita ousadia desse Bildade. Como em bom baianês, ele é muito ousado. Afrontar o homem na casa dele. O homem já está doente. E ainda vem a criatura, ainda manda calar a boca. Ainda manda calar a boca na casa do cara. É muita ousadia. Um amigo desse não quero, não. Porque se fosse no WhatsApp, eu bloquear. Mas não é, filho. É pessoalmente. É muita ousadia. E quantas vezes nós já fomos afrontados nessa vida, né? A gente sabe que, às vezes, não é nem o que é dito, é a forma que é dita. É a afronta. Tranquilo você falar mal de mim pelas costas, beleza, mas na sua cara. E ainda impropérios, ainda mentiras. É, coitado de Jó. Ele está sendo penalizado, está sendo sofrendo não só fisicamente, mas também psicologicamente para esses caras que estão ali perturbando a vida do homem.
É, eu vi um filósofo que falou, né? Quando aquele careca, quando não, quando nos conhecemos, quando eu me conheço, ninguém me ofende. Mentira. Eu me conheço e a pessoa ainda tem a capacidade de me ofender, ainda tem a capacidade de tirar minha paz. E são pessoas que geralmente são muito próximas. As pessoas que sabem os nossos pontos fracos são as pessoas mais próximas. São aquelas pessoas que sabem onde mexer. E essa semana eu me senti muito animada, vou dar um testemunho aqui. Extremamente animada. Com esse texto de Jó, esse e o anterior, percebendo e entendendo que Deus me conhece. Quem deu o melhor testemunho sobre Jó foi o próprio Deus. Quando ele pergunta ao inimigo, né? Tem visto meu servo Jó? Ele dá um bom testemunho sobre a vida de Jó. O inimigo que vem diz, né? Também o só dá tudo a ele. Mas entendendo que não importa muito a opinião dos outros, não importa a opinião dos outros. Basta ter a minha consciência limpa e saber que Deus, apesar de tudo, apesar dos desertos, apesar dos nossos sofrimentos, eu acredito que nenhum sofrimento que a gente possa passar seja tão grande, tão quanto o de Jó. Eu não me imagino uma situação ou uma pessoa que tenha sofrido tanto quanto ele. E a gente percebe que é um sofrimento também psicológico, esses vão perturbando a vida dele. É muita seta de uma vez só. Estou ficando com dó de Jó. E, e o que me animou foi justamente isso, com a vida de olhar para a vida de Jó, perceber que nenhum problema que eu tenho, nenhuma problema não, eu não tenho problema, eu tenho preocupações, nenhuma preocupação que eu tenha vai chegar ao nível da preocupação de Jó. E olhando para a vida dele, eu percebo que, opa, vai passar. Deus tem um bom testemunho de mim e vai passar. No fim vai dar tudo certo, no fim Deus vai restituir. Esse momento que eu estou passando, ele não é definitivo. Ele não é culpa minha, sabe? Você está tranquila, estou bem com Deus, vai dar tudo certo, vou arrebentar, vai dar certo. Essa foi a fé essa semana. Olhar para os problemas e, opa, não são tão quanto o de Jó. Essa vai ser minha métrica agora. Métrica de problema. É igual de Jó, é parecido, não é? Então, beleza, vamos para frente, vai dar tudo certo, vai arrebentar. Estou bem, estou com saúde, meu menino está bem, vamos para frente, vamos encarar o dia que vai dar tudo certo. Estou muito animada com. Infelizmente, o bichinho está sofrendo, mas eu estou me sentindo extremamente animada. Tenho visto Deus falando comigo através dessa palavra. Show de bola, Isis, show de bola. Gostei dessa. Minha métrica é como a de Jô. Se não tiver nível Jô, não estou sofrendo, tá certo. Diga aí, dona Ana. Boa noite. Boa. Antes de eu falar o que eu entendi, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava assim muito triste, né? Muito triste mesmo, até antes de começar a meditação. Triste e acabei até me sentindo um pouco só e me deu vontade até de chorar. E eu fui conversei com Deus e falei, Senhor, eu vou participar da meditação. Eu peço ao Senhor que o Senhor opere dentro do meu coração, tira essa tristeza, preocupação, tudo que está aqui dentro de mim. E graças a Deus, aqui terminando a meditação aqui, eu estou tranquila. A tristeza que eu estava sentindo sumiu, partiu a mil, porque Deus me fortaleceu. São momentos na vida que contribuem para que a gente, não posso falar, gente, para que aconteça comigo, mas aonde o Espírito Santo está, nós estamos aqui reunidas
E eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo se faz presente, que Deus está conduzindo tudo, e realmente o meu coração foi lavado, a minha mente foi lavada, e eu estou me sentindo ótimo. Graças a Não Deus. estou sentindo solidão, não estou sentindo solidão. É isso aí. Porque a gente tem filhos, mas os filhos crescem, cada qual vai para suas casas, suas vidas, e os pais vão ficando no esquecimento. Mas Deus é quem nos conforta. E Deus fortalece e conforta. E graças a Deus, eu estou me sentindo bem. Deixa eu falar o que eu entendi. O amigo de Jó e Jó, eles estavam aborrecidos ali, né? Trocando-os ali, trocando já a nível com raiva, chateados, porque Bildade, né? Se sentindo o dono da bola, né? E Jó, acusando Jó, despejando em Jó, não, o Jó doente, né? Já passando por várias tristezas, questionamentos internos, e ainda amigo, que se diz amigo, colocando mais peso nas costas de Jó, ao ponto de dele desejar dizer que Jó estava já morrendo, né? E de que ele já estava morrendo, e que seria tudo por conta dos pecados de Jó. Então, assim como acontece com Jó, acontece atualmente, né? Tem pessoas que chegam assim, mas não para levantar, mas para colocar mais peso. E se a pessoa não tiver assim uma força mesmo, o coração, a mente, os olhos voltados para o Senhor Jesus, acaba se fechando e acaba até entrando numa depressão. Mas é isso aí. E Deus tá vendo tudo lá. Aliás, viu tudo lá com Jó e os amigos, e a resposta a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Perfeito, dona Ana, perfeito. Viviane, Oi. Estão me ouvindo? Tá, né? senhora. Boa noite, meninas. Boa. Tô aqui pensando, eu não sei como é que esse homem aguentou. Eu não sei como é que esse homem. Eu não sei, dona Lili, e as meninas aí, né? Até o prezado momento, como é que esse homem tá de pé aí? Que eu creio que ele tá de pé, né? Só ouvindo essas coisas assim dos amigos, né? E fora as lutas que ele tem, né? Perdeu a família, perdeu tudo. Enfim, eu não sei. É Deus mesmo que está sustentando ele, viu? É Deus que está sustentando ele, porque a gente passa por uma coisinha, a gente já fica, né? Como o Isis falou aí, meu Deus do céu, é para meditar mesmo, viu? Que assim, o que a gente passa não chega nem a pontinha assim, né? Do o que Jó realmente passou. É muito complicado mesmo, muito complicado. Hoje eu vi a meditação do bispo, né? Ele falando que quando ele foi preso, quando a gente passa pelas provações, a gente tem vontade de fugir. Quando acontece comigo também, dona Lili, eu não gosto, não. Eu fiquei pensando nele, pô, bispo, é verdade. Comigo acontece a mesma coisa. Eu tenho vontade de sair. Eu não, sabe? Aí depois que eu penso cada palavra de Deus, porque a gente tem que, a palavra de Deus a gente tem que usar a nossa cabeça, né? Se a gente usar o nosso coração, a gente vai fazer a nossa vontade e a gente vai sair do propósito de Deus, o que Deus quer de nós. Então a gente tem que confiar na palavra. Então, se a gente está passando por aquilo, alguma coisa tem que Deus vai fazer você sair desse problema. Alguma coisa vai acontecer.
Aí, outra coisa também, o que me chamou a atenção aqui, falando da ira de Deus, né? Que essa relação que a senhora falou, várias passagens aqui, aí me remeteu muito a isso, a ira de Deus, né? Que vem, que muitas pessoas acham que Deus é só amor, né? Deus é amor, é justiça, mas também quando vem a ira de Deus, e também sobre o pecado, né? Aquela pessoa que está ali no pecado, ela vira prisioneira do diabo, de Satanás. Ela é prisioneira. Então, ele faz com a vida dela o que quiser da vida, né? Então, foi isso que eu entendi hoje da meditação. Eu gostei. Perfeito, perfeito. Maiana? É, é muito fácil para ele dizer que Jó está errando e não falar onde é que Jó tem que consertar. Ele quer, eles querem a todo custo que Jó assuma um pecado que Jó não cometeu até então. Eles apontam, diz que Jó tem vários erros, várias iniquidades, mas não aponta uma. E fica usando o dedo acusador para condenar, mas não apresenta nenhuma solução. Fala que Jó não conhece a Deus quando eles também não conhecem. Porque Deus fala a respeito de Jó, mas deles Deus não vai querer ouvir nem a oração de perdão. Jó que vai ter que ir lá interceder por eles. E eu estava lendo ontem, foi ontem ou foi antes de. Não, acho que foi ontem, em Jeremias, versículo, no capítulo 29, do 11, que começa aquele versículo que Deus fala que é Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e tudo. E ele vai dizendo os motivos pelos quais ele fez o povo, vai fazer o povo ser levado para a Babilônia. E ele começa a falar dos guias de Israel, dos falsos profetas, que é tipo esses amigos de Jó, que se perdem e começam a dizer que falar em nome de Deus, o que Deus não falou, e é isso aí que pega, porque eles estão falando o que não viram, o que não aconteceu, e Deus fala que eles pensam que ninguém está vendo, mas ele é testemunha. E como o Isis falou, a própria testemunha de Jó é Deus. É Deus que vai dar o testemunho, já começou falando a respeito dele. E a gente tem que ter esse cuidado, porque nem tudo que acontece na vida do outro é porque o outro está em pecado, é porque o outro não está bem com Deus. Às vezes é só Deus mostrando o quanto a pessoa, como a pessoa é, quem a pessoa é diante dele, que mesmo diante das injustiças, a pessoa resiste, a pessoa prevalece, porque tem pessoas que só estão com Deus enquanto Deus está sendo favorável. Mas Jó, com todas essas coisas aí que ele falou, com toda essa revolta, ele ainda assim não abandonou Deus. Ele, ele foi sincero, ele foi honesto, ele continuou lá. E desde o começo, esse povo não perguntou como Jó estava, pelo menos eu não vi ninguém, nenhuma passagem aí dizendo que eles perguntaram como Deus, como Jó estava, o que é que ele estava sentindo. Jó é que sabe a dor que ele passou, que ele teve que suportar, e ainda ouvia as mentiras, como se ele acordava todo dia para oferecer sacrifício pelos filhos. Como é que ele tem peso, tem culpa na morte dos filhos? Foi uma pregação que eu ouvi, e assim, eu não concordo. Dizer que se eu intercedo por uma pessoa, essa pessoa não vai morrer, não vai acontecer coisa ruim. Jó é testemunha disso. Porque Jó, ele orava pelos filhos dele, ele sacrificava. A gente ora e muitas vezes faz sacrifício pela nossa família, só que não está nas nossas mãos. A pessoa tem o poder de escolha se vai querer dar ouvidos ou não. E uma hora a conta vai chegar para eles. E da mesma forma foi Jó, porque assim, Jó ele estava intercedendo pela família toda. Mas ninguém sabe se a família também estava fazendo a parte deles. E ainda que fizesse, foi para salvação. Nem toda morte é para o mal, nem toda morte é para perdição. E eu não quero ser esse amigo de Jó, que quer a todo custo dizer que o outro está mal, que o outro não está bem, que o outro está fazendo e acontecendo no errado. Porque se eu fui lá para ajudar, ele só faltou bater os pregos do caixão, se tivesse caixão naquela época. Foi lá e, olha, a vontade era de dizer, ó, pega seu caminho, vai-se embora. Sai daqui, porque senão eu vou fazer igual Sansão. Vou pedir a Deus um pouquinho mais de força
e vou matar vocês junto comigo. Porque não tem condições, gente. Eu não consigo ficar batendo boca muito tempo com ninguém. Eu saía nem que fosse me arrastando. Jó, ele ainda ganha nisso daí, que ele ficou lá escutando. Porque eu, ó, tá bom, tchau. Eu nem. Acho que no segundo eu já nem debatia mais. Eu não faço isso. Ah, Maína, porque vocês. Tá bom. Se disser que eu sou um cachorro, eu ainda vou lá e vou latir, porque eu não aguento, eu não tenho paciência. De mim, pensa o que quiser. Mas Jó, ele tá lá, se mantendo firme. E, mais uma vez, eu reforço. A gente tem que ter essa fé de Jó, essa resiliência, essa paciência, essa calma. E não deixar ninguém colocar na nossa cabeça que a gente é uma coisa que a gente não é. Saber quem você é diante de Deus e se posicionar. E pode o mundo inteiro dizer que você está em pecado, mas você tem a sua consciência de que você é íntegro, de que você está bem com Deus. E podem, quem quiser dizer o contrário, que isso não vai mudar quem você é, o seu pensamento. Ok. Dona Maria, tá aí, Dona Maria? Tô aqui. Eu estava um pouquinho só longe do celular. Ó, eu concordo com Maiana quando ela fala que os amigos de Jó só o acusam, né? Quem trabalha na área de educação e até de saúde sabe que não adianta só você chegar, né? E, digamos ali, dizer, olha, seu dente está cariado, né? Não adianta só o professor dizer, olha, você não sabe a lição, você está errando na conta. Tem que dar uma orientação. Você está com muita cara, você precisa escovar os dentes, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Enfim, no caso, o dentista, ele percebe o, não vou dizer o erro, mas uma situação diagnóstica e ele então orienta. O professor, ele percebe que o aluno não está sabendo a lição e ele orienta o aluno para aprender a lição. Ele vai ensinar a lição ao aluno. Mas o que a gente está vendo aí é como o Maena disse, ele acusa, acusa e não diz, olha, você errou aqui. Você não podia ter feito isso e você fez. Você desagradou nisso a Deus. Ele não fala isso. Ele só diz o tempo todo se Jó está passando pelo que passou. É porque Jó errou e errou muito. E outra coisa que Maiana diz, que é verdade. A gente ora, né? A gente ora por um parente, a gente ora por um amigo, mas muitas vezes, né? A maioria das vezes, nós sabemos que aquele parente, aquele amigo, está para lá de errado, que ele está fazendo tudo errado, e que a nossa oração só vai fazer efeito quando o Espírito Santo tocar nele para ele se consertar do erro, porque senão ele vai continuar na mesma coisa. Nós oramos pelas pessoas, nós oramos, sabe? Porque a oração, ela é importante você fazer a oração certa. As pessoas dão risada quando eu digo, e quando meu filho passou no vestibular foi porque eu fiz a oração certa. Eu fiz a oração certa, porque eu sabia que ele não estudava, eu sabia que ele era fraco, e aí eu não orava por ele. Eu orava por todos que vão fazer vestibular, assim. Tem misericórdia deles, ele passou. Eu fiz o que Abraão fez. Ele orou pelos justos de Sodoma. Os justos de Sodoma que existiam. O senhor vai poupar? Se tiver 10, se tiver 20, se tiver 30. Ele encheu o saco de Deus com essa conversa. E no final ele conseguiu o que ele queria, que foi a salvação do sobrinho dele. Ele nem falou nada para Deus, né? Então, eu acho assim, que a gente ora por todas as pessoas que estão com câncer, a gente ora, né? Mas é aquela história. Deus vai ouvir conforme a vontade dele. E é como Maiana diz, pode ouvir ou não,
É a vontade do Senhor. A nossa obrigação é orar. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pelas pessoas. Eu queria até agradecer que eu pedi uma oração e a menina foi, fez o exame e não deu nada. Ela estava com suspeita de câncer, mas foi, não tinha nem um cisto, não tinha nada, certo? E graças a Deus deu tudo certo para ela. E é isso que eu penso. Eu penso que essa questão de acusar é muito fácil, mas você tem que apontar, na hora que você acusa, uma solução, um caminho. Olha, você pecou aqui, agora você se endireita, você está usando cocaína, para de usar. Porque se você não parar de usar, você não vai se consertar. E a tendência é o que Lília disse. Começa usando a droga como usuário, termina sendo é, receptor, não, como é? Traficante. Traficante, e de traficante vai e termina assassino, né? Termina assassino, porque termina dando armado, termina dando drogado, termina dando uma situação de estresse, é uma situação de estresse, não é isso? Porque na nossa profissão, na nossa vida do cotidiano, Lília está lá no consultório dela, acontecem coisas que estressam ela, mas é diferente de um traficante. O traficante ele tem que ir ali com a arma na mão, porque qualquer hora pode aparecer a polícia, pode aparecer tanta coisa. A situação de estresse dele é muito maior do que qualquer outro profissional. E aí eles terminam mesmo matando e fazendo coisa errada. Enfim, o abismo chamando outro abismo. Você tem que saber que se hoje você vai mentir, dizendo que foi para o cinema e não foi, por mais grave ou menos grave que seja essa sua mentira, ela vai ter consequência. Porque eu já observei que quando você mente, surge N possibilidade de você ter que confirmar a mentira. Então você renova a mentira. Eu fui para a praia. Aí daí uma semana a pessoa me perguntou, você fez o quê naquele dia? Ah, aí tem que confirmar. Fui para a praia. Aí, daqui a um mês também. Aí toda hora vem uma pessoa e você tem que confirmar que naquele dia você foi para a praia e você não foi para a praia. Então a mentira, ela vai ó, gerando, e aí vai ter que gerar outra mentira, e uma outra mentira, e de tanta mentira vai gerar outro pecado, mais outro. Como a palavra diz, o abismo chama outro abismo, né? E Jó, a prova de que ele era um homem de Deus, é que ele não saiu correndo, como diz Maiana, não fez ouvidos poucos, tá certo, você acha que eu estou errado, vou embora. Não fez isso, ele ouviu, porque, gente, é fácil falar, ouvir é mais difícil. E ele ouviu tudo que três amigos disseram, que de fato eram injustos. Tudo bem, os amigos não sabiam, ele no próprio não tinha tanta consciência assim, né? Porque a gente pergunta, né? Deus, o que foi que eu fiz para acontecer isso? A gente faz essa pergunta. Onde eu errei? E muitas vezes a gente nem encontra, né? As pessoas mesmo assim que não gostam de você e tal, e que estão sempre fazendo oposição a você, você não sabe nem por que aquela pessoa está fazendo oposição a você, né? Mas ela está fazendo. No local de trabalho você vê muito isso. Aí o que é que você vai fazer? Você tem que entregar a Deus. E também investigar mesmo se você não deu uma palavra errada para aquela pessoa fazer aquilo. Mas se a gente faz isso, o Jó devia estar fazendo isso de uma forma muito, muito intensa, gente. O cara perdeu tudo, perdeu o filho, só não perdeu a mulher, entendeu? Porque Deus conservou a mulher dele, não foi para ela ficar dando mau conselho a ele, não. Foi para ele restaurar a família dele, dar a ele novos filhos e etc. Ele não quis dar a ele uma nova mulher e novos filhos. Ele quis dar só novos filhos, a nova mulher ele deixou ali, certo? Com ele. Talvez porque ela tivesse até retidão mais do que dos filhos. Porque, como foi colocado aí, será que os filhos de Jó procediam bem? Aí na Bíblia não fala.
Só disse que eles davam festa. Bom, festa todo mundo conhece, né? Tem a festa do cabide, tem a festa do pijama, né? Tem uma porção de festa por aí. Qual era a festa que esses filhos de Jó davam? A gente não sabe. Eu só sabe que eles faziam festa, convidavam uns aos outros, convidavam amigos. O que é que acontecia nessas festas? Eles bebiam bebida forte, como diz a Bíblia? A gente não sabe. Talvez eles não tenham sido poupados por falta de merecimento mesmo. E a mulher dele talvez tenha sido poupada porque, como ele, ela era inocente da história. Não era justo tirá-la também. Deixou que ela ficasse com ele para depois ela e ele construir na vida. É isso que eu penso. Boa, Dona Maria, boa. Outra coisa que eu estava aqui pensando, só fazer aqui minhas ponderações finais. Isis é demais. A esposa estava doidinha para ficar viúva e arranjar outra. Eu acho que não. Mas uma coisa interessante, eu ouvi um pastor comentar, um pregador comentar, que depois que Jó foi restaurado, pegando a deixa aí de Dona Maria, que ela falou que a esposa de Jó ficou, porque Deus ia restaurar a família através dela mesmo, né? Então, tudo que foi devolvido a Jó foi em dobro, mas os filhos foi a mesma quantidade, 10. E eu achei interessante a ponderação que o cara fez, né? Os camelos foi em dobro, os bichos lá foi em dobro, tudo em dobro. Mas os filhos não foram em dobro, só disse 10, que era o número de filhos que ele já tinha, né? Não vieram mais 20 filhos, vieram só 10. E aí eu achei interessante porque ele faz, assim, o seguinte pensamento: não seria necessário devolver em dobro os 20, porque de verdade ele ainda tinha os 20. Como assim? Os 10 filhos de Jó, que foram mortos naquele incidente, estavam salvos. Então, não estavam mortos, eles estavam salvos. E aí é acrescido na vida de Jó mais 10 para completar o dobro, 20. Porque os 10 primeiros, de verdade, não desapareceram, estavam salvos. Eu achei isso aí bem interessante. Enfim, outras coisas que eu gostaria aqui de ponderar, né, a respeito aí da fala de algumas de vocês. A gente, feliz ou infelizmente, sei lá, nós não nascemos necessariamente preparados para viver o sofrimento, mas ao longo de toda a nossa vida, nós passamos pelo sofrimento e só crescemos no sofrimento. Não tem crescimento, amadurecimento, vitórias, conquistas, sem sofrimento nenhum, né? Eu estava vendo há pouco, enquanto eu estava aqui meditando, me chegou aqui um besourinho, e esse besourinho estava se batendo todo aqui, eu parei para ficar olhando o diacho do besourinho. Aí ele ficou se batendo, e aí o besouro não era muito grande, eu peguei meu celular, ampliei, né, para enxergar mais alto, como se fosse uma lente, né, enxergar maior, melhor dizendo, e fiquei observando e percebi que no besourinho tinha alguma coisa saindo do rabinho dele. E aí eu fiquei pensando, né, fiquei ponderando, como ele estava se batendo, eu pensei, pô, esse bicho que está aqui atacando o rabinho dele deve estar causando alguma dor nele, né, alguma coisa assim, e ele está morrendo. E aí continuou observando, não tinha nada a fazer, né? Só Deus. Aí continuou observando, e eu percebi que o besourinho pequenininho que estava no rabinho do besouro maior era um filhote nascendo. E aí eu parei para acompanhar. Eu vou ver se eu mando para vocês até lá no grupo uns pedacinhos. O besouro, ele estava parindo a besoura, né? Estava parindo os filhotinhos nascendo, parecendo mosquitinhos bem pequenininhos. E o que me chamou a atenção foi
a entrega da besourinha para gerar esses filhos. Rapaz, ela se debatia, mostrava que ela estava sofrendo, mas era por um objetivo mais nobre: multiplicação da espécie, manutenção da espécie. Por fim, quando ela pariu alguns besourinhos, né? Eu percebi que ela, até as asas dela, ela perdeu. Não são mamíferos. Mas eu vou mostrar para você. Eu filmei, velho. Eu achei interessante. Muito pequenininho. Mas o que eu quero dizer, para tudo na vida e perpetuação da vida, manutenção da vida, crescimento, tem que ter o sofrimento. Passa-se pelo sofrimento. E o sofrimento, através de Jó, a gente vai começar a perceber que o sofrimento em si não é uma coisa ruim. A gente vai perceber até o final que Jó foi extremamente fortalecido. Então, a gente vive coisas nessa vida que, de repente, podem nos causar tristezas, mas a gente tem que entender que aquilo faz parte de um processo, tá? Um processo para nosso crescimento pessoal, para a gente entender que tem coisas que vão, tem coisas que ficam, e temos que entender que é o processo da vida. Coisas que vão, outras coisas que entram na nossa vida. E a gente não pode parar no tempo e ficar pensando no passado. Eu não vejo Jó aqui falando a respeito do passado. Se eu estiver falando besteira, aí vocês me lembram, mas eu não estou lembrada aqui de um momento onde ele ficou se queixando: poxa, perdi meu gado, poxa, perdi meus servos, caramba, perdi tudo que eu tinha. Eu vejo ele se queixando muito da dor dele, entendeu? Por que que eu estou passando isso? Mas ele não é específico em dizer, pô, eu perdi isso, né? Perdi meus filhos, perdi minha família, perdi minha mulher, né? Perdi a apreciação da minha mulher. Não vejo. Mas a gente vai perceber que através da dor toda que ele está sentindo, esse cara vai sair mais forte, esse cara vai sair mais próspero, esse cara vai sair com um relacionamento, até mesmo com a esposa dele, muito mais fortalecido. Enfim, em todos os fatores, de 10 filhos ele vai ter 20. Em todos os fatores, o sofrimento vai garantir a ele coisas maiores lá na frente, coisas melhores lá na frente. Aqui, nesse momento, parece o fim do mundo, tanto que ele deseja a morte, né? A dor é tão grande que ele prefere morrer. Mas a gente vai ver que lá na frente, ele permanecer valeu tanta pena que ele vai se regozijar. Como a Maiana aí lembrou, ele vai ser o intercessor dos seus amigos. Então, ele, além de ser mais próspero, ter uma família ainda mais sólida, o cara ainda se tornou um intercessor de Deus aqui na terra, tá? Então, é como se ele fosse um sacerdote. Então, as coisas só melhoraram. Então, vamos entender que sofrimento faz parte. Muitas vezes a gente não entende por quê, e ok, a gente se pergunta, mas vida que segue. E outras vezes a gente até entende o porquê. A gente só não quer admitir que aquele ciclo se fechou e um outro está se abrindo, né? E isso aí pode nos causar muito sofrimento. Então a gente tem que olhar para frente, tá certo, pessoal? Vou pedir aqui só para a Dona Rosa fazer a oração final e vamos encerrar por hoje. Terça-feira, em nome de Jesus, a gente se encontra. Eu não sei se a gente vai ter anjos, mas eu acredito que não. A gente se encontra aqui. Dona Rosa, fica à vontade. Só vou fazer uma ponderação aqui, né? Porque Ok. eu acredito que quando nós servimos a Deus, nós abençoamos as pessoas. E esses amigos de Jó, eles só amaldiçoam Jó, né? Por algo que eles não têm conhecimento. Eles falam do pecado, mas eles não sabem que pecado foi. É só pela condição
né? De tudo que está acontecendo com Jó, na cabeça deles, ele acha que Jó pecou e por isso ele está sendo castigado. Então, assim, para mim, Jó é um sinônimo de força, resiliência, né? E a gente entende que Jó, ele sofreu demais. Nós, hoje, não conseguiríamos, né? Porque qualquer coisa nos abala. Às vezes é um problema que é pequeno e ele se agiganta muitas vezes. E quando a pessoa não é cristã, ainda é pior. Né? Hoje eu fiz umas visitas no hospital. Eu fui para visitar uma pessoa e acabei atendendo 5 pessoas. E aí a gente vê a fragilidade daquelas pessoas quando se encontram no leito. Aí eu fiquei imaginando, nossa, e Jó, que estava lá todo acabado, destruído, perdeu tudo, perdeu a família, os filhos, doente, e ainda os amigos acusando, amaldiçoando a vida dele. Nossa, esse cara, eu disse, meu Deus, para a gente ele é um aprendizado muito grande. É uma parte da Bíblia que é um aprendizado, né? E é como a dona Lília falou, que o sofrimento ele tem que vir para poder nos dar crescimento, nos dar força. Deus, para fazer algo por nós, ele precisa nos transformar, e a transformação nunca vai vir por coisas boas e maravilhosas, vai vir pela dor, pelo sofrimento, porque a gente precisa criar força. É como o nascer das asas de uma borboleta. Ela sofre muito para aquelas asas se abrirem, mas depois ela fica linda, voando. Então, ela sabe que todo aquele sofrimento valeu muito a pena. Então, eu digo assim, nós passamos por vários momentos muito difíceis da nossa vida. É um processo, tem processos que são longos, tem processos que doem, mas que a gente sempre lembre que Deus ele está ali presente e que é uma passagem, vai passar. Está doendo? Dê glória. Está doendo? Dê graças a Deus. Porque o que tem lá na frente, você não sabe, mas Deus tem algo preparado para cada um de nós. Então, foi essa palavra que eu deixei no hospital. Interessante que eu fui para visitar essa pessoa e lá eu atendi uma senhorinha. E por coincidência, né, por obra mesmo de Deus, né, depois que eu fiz oração com ela, ela me disse que ela era da Igreja Universal e que ela tinha 40 anos de igreja. E o mais interessante é que quando eu cheguei perto dela, eu senti muita alegria. Aí eu falei assim, meu Deus, eu cheguei junto dessa senhora, eu senti alegria. E aí, quando ela falou, eu sirvo a Deus há 40 anos. E aí os filhos dela falaram, minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Então, eu estava jogando bola, ela me pegava no campo de futebol e saía me arrastando. Bora para a igreja! Eu disse, nossa, ela disse assim, oh, muito obrigado. Eu disse, Deus, oh meu Deus, olhe como Deus cuida de mim. Né? Então, isso você sai alegre, é regozijante você ver, saber que Deus pode te usar para trazer esperança, trazer força. E ele deu a palavra, eu sempre digo assim, eu sou só uma ferramenta, e naquele momento ele podia me usar das formas que ele quisesse. E eu saí tão feliz. E quando saí, o porteiro da UPA, ele disse, você orou? Ele disse, orei. Então agora você vai orar por mim. Então eu disse assim, tá bom, vamos orar. E aí eu orei, ele me agradeceu e tal. Então, você saber que a oração, gente, ela tem muita importância. A gente jamais pode dizer que a oração não vai acontecer. Por mais que a pessoa esteja ali sofrendo, por mais que a pessoa não tenha toda a fé, mas quando estamos orando, eu creio e acredito que Deus, ele desce. E ele fica ali conosco. E
o rapaz que eu fui fazer essa oração, ele estava muito debilitado, e ele estava sem conseguir respirar, e ele estava agoniado, ele estava se batendo. E depois da oração, ele se acalmou. Então, a oração, ela tem muitos seus efeitos. Ela é muito importante. Não foi eu só que orei, a família orou junto comigo. A outra colega também orou junto, né? A evangelista que foi comigo. Então, a oração, ela traz força, ela traz cura também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu estou aqui, Senhor, muito mais para te agradecer do que para te pedir algo, porque eu sei que o Senhor faz as coisas acontecerem da sua forma, e ela sempre vem para o bem. Mesmo que seja exortação, ela vem para o bem, porque ela vem para nos transformar, para nos moldar, porque nós não podemos receber a bênção sem ser transformado. Nós temos que ser transformados. E, às vezes, essa transformação dói, mas que nesse momento, eu não sei se tem alguém sofrendo aqui, mas que saiba que esse sofrimento, ele vem para trazer a bênção, ele vem para trazer a paz, ele vem para trazer Deus para a nossa vida cada vez mais. Porque quando temos essa ligação com Ele, quando estreitamos essa relação com Ele, nossa, a presença dele é constante. Ele não te deixa, ele não te larga. Ele não, pode acontecer o que acontecer, mas ele vai estar lá. Ele nunca vai deixar acontecer algo que não seja da sua vontade. Então, meu Deus, muito obrigado por essa meditação, porque eu acho que está cada dia enriquecendo cada um de nós. Amortece a nossa dor, amortece a nossa caminhada, amortece o nosso sofrimento, porque nos dá entendimento da tua palavra. Então, Senhor, cuida de cada um de nós, que nós possamos crescer perante o Senhor, porque nós sabemos que não devemos confiar no homem, na nossa força, no nosso braço, mas sim em Ti. E que o Senhor faça crescer essa fé, crescer essa esperança, ter confiança, porque a confiança é tudo. Porque quando entregarmos, Senhor, os nossos problemas, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais, o nosso casamento, a nossa vida, nós temos que descansar, estar em paz, porque está na mão do nosso Criador, e o nosso Criador não quer o nosso mal. Pode acontecer algumas coisas, para que a gente, porque tem coisas que a gente precisa mudar, mas a gente não enxerga isso. Então, Deus precisa colocar situações, processos, para que a gente possa enxergar onde a gente precisa mudar. Então, hoje, meu Pai, eu te peço apenas que cuide da nossa mente, que cuide dos nossos corações, que o Senhor também cuide de todas as pessoas que eu orei naquele hospital, que acalme o seu Edmilson, que cuide de Dona Terezinha, de Dona Isabel, do seu Ivan, de todas essas pessoas que foram agraciadas pelo Senhor, porque não foi eu, foi o Senhor. Então, que o Senhor continue com eles, que os anjos do Senhor acampem naquela UPA, porque a gente sabe que o espírito da morte passeia lá, mas que quando está o seu exército de anjos, ele não tem como estar lá, porque as trevas, ela não se dá com a luz. Então, que a tua luz, ela seja muito iluminada naquele lugar, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação. E eu peço ao Senhor que cada um de nós, a gente possa ter uma experiência consigo, e que o Senhor possa nos usar cada vez mais para ser objeto de salvação de cada vida. Muito obrigado. Eu entrego essa noite, que a gente tem uma noite maravilhosa, durma em paz. Entrego, Senhor, todos os problemas, que o Senhor traga providência. Entrego, meu Pai, a família de cada um aqui representado. Que o Senhor, meu Pai, seja o nosso caminho e vá na frente, sempre na frente de nós.
Muito obrigado, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. E é isso aí. Por hoje é só. E a gente se reencontra semana que vem. Deus abençoe sua semana. E amanhã, não esquece, né? Nosso compromisso com o Espírito Santo. Deus abençoe a todas. Tchau, tchau.